Tu és Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Um bom domingo para você, para toda a tua família. Mais uma semana que se inicia, mais uma possibilidade que nós vamos tendo de viver plenamente a palavra. Diante de cada novo amanhecer, diante de cada novo desafio, a graça que temos de nos fortalecermos nele que nos fortalece. Então Deus permanece conosco e que possamos também permanecer com ele. É o que eu desejo para você, para a tua família, nesse início de semana. E a palavra de hoje nos traz duas grandes figuras da nossa fé, da nossa história. Dois grandes homens que, com qualidades diferentes, limites diferentes, divergências, porém, na comunhão e na unidade de servir ao reino de Deus no concreto de suas atitudes. Para mostrar que as diferenças e as divergências não deveriam causar em nós inveja e ciúmes, mas as divergências, as diferenças, quando estão em comum na busca de Cristo, se tornam aprendizado, comunhão e somam forças, mas não se dividem, não se subtraem, mas somam essa força de servir e amar ao reino de Deus, aonde quer que nós estivermos. Porque o domingo, a palavra nos dá a figura de Pedro e a figura de Paulo. Pedro, a teimosia de Pedro, mas ao mesmo tempo a sua autenticidade. Pedro que encheu a boca para dizer, eu te amo, estarei contigo, e ao mesmo tempo, quando foi desafiado, nega, assim como acontece conosco. Tenho fé, amo a Deus, sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, e às vezes na dificuldade nós negamos, às vezes nas palavras nós negamos, às vezes na atitude nós negamos, falamos que somos cristãos, falamos que temos uma religião, que temos uma espiritualidade, mas as nossas atitudes às vezes divergem daquilo que nós falamos com tanta facilidade. Existe a incoerência entre fé e obra, entre palavra e atitude, mas Pedro também nos mostra o arrependimento, o choro amargo de Pedro, a consciência, o despertar crítico de Pedro diante dos erros, como também você e eu podemos chorar amargamente no sentido de nos arrependermos, perceber concretamente qual é a nossa fragilidade que precisa ser trabalhada, onde está o nosso pecado que precisa ser recomeçado. E o arrependimento de Pedro, ao mesmo tempo, nos mostra a grandeza da misericórdia de Deus, que nos ama por aquilo que somos e vai além do nosso pecado. E do outro lado, nós temos Paulo. Paulo, um grande testemunho de conversão, perseguia, torturava, matava cristãos e de repente se torna o grande missionário de Cristo. Paulo que experimenta a queda do cavalo, simbolizando a sua queda de todas as suas verdades, daquilo que acreditava, dos seus preceitos, e acaba entrando numa nova dinâmica de vida. A possibilidade da conversão autêntica dentro da própria história, deixando claro que não importa a história que você tem, não importa o teu passado, não importa a história que eu tenho, mas importa sim o momento presente. Não importa o que eu já fiz, mas importa o que eu vou fazer. A capacidade de conversão autêntica, não só de fala, eu sou convertido, não. Atitudes que demonstram essa conversão, o aprendizado com os erros, o levantar diferenciado, o recomeçar constantemente. Paulo que tem a capacidade de perceber a sua fraqueza e não nega, e ele vai dizer, a minha fraqueza eu experimento a minha força. Paulo que consegue chegar no final da sua história e dizer, eu combati o bom combate. Isso também nos faz perguntar, nós estamos nos desgastando em quê? Nós estamos investindo a nossa vida em quê?
Para quem nós estamos nos consumindo? E aí a gente começa a perceber que essas duas personagens, esses dois homens, colocam sim a nossa história vocacional, colocam sim a nossa vivência do cristianismo um grande ponto de interrogação, tanto Pedro quanto Paulo, as pilastras da nossa igreja, a força da fé, a força da missão que se unem em prol do serviço do amor ao reino de Deus. E aí a gente pode também nos perguntar, aonde depositamos a nossa fé? Somos de fato missionários? Temos a capacidade de combater o bom combate? Temos a capacidade de reconhecer a nossa fraqueza e encontrar em Deus a nossa força? Que Deus nos dê a graça nessa semana, assim como Pedro, assim como Paulo, de defendermos a nossa fé, de não termos vergonha dessa fé e ao mesmo tempo transformá-la em missão, ir além, perceber a grandeza de um reino que se abre para que sejamos essencialmente missionários, instrumentos dessa paz, desse amor, dessa esperança, mesmo diante de tantas e tantas perseguições. Porque aí nós poderemos chegar no final da nossa vida e também dizer, já não sou eu mais que vive em mim, mas é Cristo. Que Deus te abençoe, uma boa semana, que Ele te acompanhe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.